pessoal, boa tarde. Eu sou a Carol, gerente de marketing aqui da HP. E nessa próxima hora a gente vai conversar um pouco sobre a importância do uso de produtos originais, combate à pirataria, sustentabilidade. Vamos ter sorteios de prêmios e muito mais. E para isso eu trouxe aqui um time de especialistas da HP para conversar com a gente e já quero começar convidando o Richard Kenji, que é nosso gerente de desenvolvimento de mercado, que vai falar um pouquinho sobre os produtos HP, vantagens, identificação de fraudes. Boa tarde, Kenji, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigado, Carol. É contigo agora. Tá bom, obrigado, Carol, tudo bem? Obrigado a todos, obrigado primeiramente pela presença sobre esse evento. A gente vai falar um pouco sobre os produtos originais, a própria identificação, como a gente reconhecer um possível produto falso, né? Para a gente falar um pouco sobre como está esse mercado de suprimento e como a gente se proteger das situações adversas, tá bom? Se puder trocar, Carol. Primeiramente, queria mostrar para vocês e explicar um pouco sobre quais são normalmente os canais que vão estar atendendo vocês dentro do atendimento comercial. Ou seja, quem normalmente vai poder estar oferecendo o produto, o suprimento original, dentre os milhares de possíveis cenários que tem no mercado brasileiro. Olhando o mercado em si, a HP chega até o cliente final, seja ela uma pessoa física ou seja ela um cliente corporativo ou governo, ela pode chegar primeiramente, pode ser através de um varejo direto, que não é o caso normalmente, né? Normalmente as empresas, seja governo, seja empresas privadas, preferem adquirir o produto através de uma revenda ou de um distribuidor, tá? Mas em linhas gerais, quem que vai estar atendendo vocês em todos esses cenários, né? São normalmente as revendas, né, que estão comprando ou de um distribuidor que a gente chama de híbrido, né? Ou através do próprio distribuidor. Então, dentro do mercado brasileiro, os distribuidores podem ser híbridos, ou seja, ele pode vender para uma revenda e essa revenda vai estar fornecendo para vocês, tá? Pode ser uma revenda que também pode comprar diretamente da HP, que é o que a gente denomina como revenda first year, tá? Ou o próprio distribuidor através de divisões próprias que ele tem, né? Seja ela uma venda corporativa ou de governo, seja ela através do próprio da venda online que ele tem, né? E como que esse suprimento pode ser reconhecido, né? Como é que o mercado brasileiro atua nesse mercado de suprimentos, tá? Se puder passar, Carol. Hoje em si, né, o mercado de suprimentos ele pode ser classificado em 4 grandes categorias. Primeiro, quais são os tipos de suprimento que nós estamos falando? Estamos falando dos cartuchos de tinta, que são as impressoras de cartucho, né? Então, estamos olhando basicamente o mercado de multifuncionais e impressoras, sejam elas das tecnologias laser ou jato de tinta, né? E quando eu falo jato de tinta, entenda também as impressoras que a gente determina de tanque de tinta, né? Então, quais são os suprimentos que normalmente você tem? Olhando as impressoras, né? Se eu pegar uma impressora com tecnologia de tinta, eu posso ter 2 tipos de impressora. Eu posso ter a impressora de cartucho de tinta, ou seja, é um cartucho que você troca o cartucho em si. Eu posso ter a impressora tanque de tinta, né? Então, a impressora tanque de tinta, você vai recarregar, né, através de uma garrafa, né, um determinado reservatório, tá? Então, esse seria, vamos dizer, o mercado das impressoras tanque de tinta, que assim eu posso ter 2 tipos de suprimento, o cartucho ou a garrafa. Olhando as impressoras de tecnologia laser, né, aí eu posso também ter 2 tipos de material. A gente coloca numa visão só, que seria o toner, mas eu poderia ter ou o cartucho de toner, ou o que a gente chama agora de toner, que a gente até brinca com um termo que seria a seringa, que é um sistema novo, baseado numa tecnologia nova da HP. Tá? Quais são os tipos de produto que você vai encontrar no mercado olhando essas linhas de suprimento? Eu posso ter um produto original, eu posso ter um produto, um suprimento compatível,
eu posso ter um suprimento remanufaturado ou posso ter uma recarga. Quais são as diferenças principais entre esses 4 tipos de produto, né? O original se caracteriza primeiramente, é um produto 100% novo, sempre, tá? E ele é sempre desenvolvido pelo fabricante da impressora. Então, toda vez que você ouvir falar que é um cartucho original, é porque ele é fabricado, desenvolvido e distribuído através do fabricante da impressora, tá? Ele pode ser compatível. No Brasil, a definição de compatível hoje ainda é muito clara, ou seja, ele é um produto também 100% novo, mas não é desenvolvido pelo fabricante da impressora, tá? A gente encontra também, e aí é importante diferenciar o produto remanufaturado. O produto remanufaturado não é um produto 100% novo, ele é um produto que vai utilizar partes e peças, seja de um suprimento original ou seja de um suprimento compatível, onde peças são repostas e você caracteriza um produto remanufaturado. E existe a famosa recarga. A recarga você utiliza a mesma base de cartucho ou de tôner que você já tem e simplesmente se recarrega o produto, ou seja, você não mexe na estrutura. Falando da originalidade do produto, né, e falando do produto original em si, né, primeiramente, o produto original, lamentavelmente, ele pode ser encontrado de 2 formas. O realmente produto original do fabricante, ou seja, o produto, no caso do HP, o produto que foi fabricado e desenvolvido pela HP, embalado e produzido e enviado aos distribuidores para que sejam vendidos aos clientes, tá? Ou pode ser, lamentavelmente, falso, né? E essa falsificação, é importante alertá-los que ela existe e ela é recorrente no país. O que esse cartucho falso pode causar? Primeiramente, ele vai gerar uma performance inadequada, porque primeiramente ele não foi desenvolvido corretamente para a impressora. Ele vai poder causar danos na impressora, comprometendo a sua garantia de produto e comprometendo a sua produção dos seus documentos, né? Lamentavelmente, ele também alimenta outros setores ilegais da economia, né? Então, ele também alimenta outros setores que o Paulo Rino vai falar um pouco mais para frente, que pode causar outros setores ilegais do mercado brasileiro, né? E ele também tem um dado muito complexo, que ele pode ameaçar a própria segurança do ambiente dentro do cliente. Ou seja, um chip, por exemplo, do cartucho, pode ser uma forma que um hacker pode entrar dentro da própria empresa e capturar informações sigilosas que não deveriam ser divulgadas, né? Ou de uso mal intencionado, tá? Então, além do quinto fator, que eu acho que é importante também dizer, que você comprou um produto vendo que é original e você está recebendo um produto que não é o original. Ou seja, você está comprando praticamente produto gato, levando um gato por lebre, né? A gente utilizando o termo, né? Carol, você pode avançar? E por que a gente sempre recomenda a utilização de suprimentos originais, né? Primeiramente, e aí olhando 4 pilares muito claros, né? A qualidade, a performance, a sustentabilidade, a própria qualidade do ar interior e a segurança do ambiente do cliente, né? Qualidade e performance por motivos, vamos dizer, muito simples, né? Primeiro que os suprimentos são originais, eles são concebidos para funcionar sempre. São desenhados e desenvolvidos para operar com o equipamento criado pelo próprio fabricante, no caso HP. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Um toner, por exemplo, original, ele tem uma coisa que a gente brinca que chama de temperatura de fusão, que vai fundir o toner ao papel. Essa temperatura de fusão, ela vai ser sempre a adequada, vai consumir o menor volume de energia possível, sempre quando eu estiver utilizando o equipamento original, né? Quando você pega um suprimento compatível, remanufaturado, ou recarregado, ou até falso, o que acontece? A temperatura de fusão não vai ser adequada. E isso implica, naturalmente,
numa perda de performance, maior consumo de energia e má qualidade de impressão. Tá? Além do que, alguns dados estatísticos, né, hoje, e com alguns testes que a própria HP tem feito, mais de 35% dos toners e de 63% dos cartuchos de tinta que a gente testou não funcionavam parcialmente ou totalmente. Tá? Olhando o lado de sustentabilidade, a HP foi nomeada uma das 100 empresas mais sustentáveis do mundo hoje. Né? E a sustentabilidade hoje é um fator de sobrevivência, tanto para as pessoas quanto para as empresas. Né? E todo o processo, desde o início até o final do processo, e a Jéssica vai falar bastante disso, passa por um processo muito rigoroso de sustentabilidade da HP. Dado importante, a reciclagem ela é fácil e gratuita, a HP disponibiliza isso gratuitamente a todos os seus clientes. Né? Vai proporcionar uma redução do consumo de energia, né? E, dado importante, 82% dos cartuchos de tinta já possuem itens reciclados. E, no caso de toner, 100% dos toners. Né? Qualidade do ar. Todo o processo de impressão gera, né, uma qualidade do ar que pode ser afetada. Os cartuchos de toner originais, bem como as impressoras de tinta, quando Estado atendem todos os padrões de qualidade de emissões, tanto da OMS, né, quanto de institutos rigorosos como o EPIT e Blue Angel. Tanto é que a HP é certificada quando os suprimentos originais da HP são certificados tanto pelo EPIT como o Blue Angel. E conforme eu até mencionei anteriormente, quando a gente fala de segurança, né, então, segurança é um dado importante que a gente menciona, que é desde o início até o final de todo o processo, ou seja, a cadeia de fornecimento da HP é 100% segura, ou seja, desde a fábrica até a impressora. Ou seja, não há nenhum vazamento de informação possível que possa implicar isso no usuário final. Os chips são invioláveis, ou seja, não dá para você ter nenhuma forma de subtração de informação pelo chip. E vai proteger a impressora e os seus dados. Tá? Se puder passar, Carol? E como é que eu me defendo desse possível falsificação que a gente começou falando, né? Como é que eu posso avaliar esse trabalho? Né? Primeiramente, de duas formas muito claras. Primeiro da questão lógica e depois da questão física. A questão lógica, sempre chequem a documentação de um participante de uma licitação. Eu sei que todos checam, mas é sempre importante checar no detalhe, checar se está faltando um documento, não está faltando um documento, se esse cliente, se esse participante tem um histórico de entrega de produtos falsos. Se o preço está muito abaixo do mercado, será que isso tem sentido, né? Como é que ele consegue fornecer um produto muito abaixo do custo de mercado, né? Quando a gente olha a realidade geral de compra, né? E um dado que você pode utilizar, até com todo o suporte nosso, também checar se esse parceiro que ganhou uma licitação, por exemplo, está realmente comprando e adquirindo produtos dos distribuidores autorizados da HP. A carta de solidariedade normalmente é uma ferramenta importante, né, nesse processo. Fisicamente, como é que eu posso checar? Você pode desconfiar facilmente numa embalagem mal impressa ou com falhas de impressão. Né? Todos os cartuchos de tinta da HP ou toner têm selos holográficos que vocês podem identificar ao próprio critério de segurança. E o Paulo vai falar um pouco depois disso, os selos são diferentes, o selo de cartucho de tinta é diferente do selo de toner. Tá? E o próprio suporte da HP com relação a laudos de avaliação. A HP disponibiliza para vocês um serviço tanto de denúncia de possíveis cartuchos falsos, quanto a própria validação se o suprimento que você está recebendo, ele é original ou não. Tá? Eu coloquei um pouco desse slide, alguns dados, tanto via e-mail, que vocês podem acessar a HP, que é o commercialsupplies@hp.com, onde vocês podem contatar a gente vai dar todo o suporte adequado para a identificação de todos esses parâmetros lógicos e físicos. Né? Existe o próprio site, que é o site da HP, que é o hp.com/br/antipirataria, que vai permitir que vocês tenham informações e denunciem. Né? E aí tem a outra versão do site, que vai ser praticamente o mesmo link. Tá bom?
Obrigado a todos, e aí depois o Luciano vai fazer na sequência, ok? Obrigado, Carol. Isso, agora a gente vai para o primeiro game, depois dessa aula do Kenji. Vamos fazer aí uma pausa, um momento de descontração. Nosso time de admin vai compartilhar um vídeo e na sequência a gente vai fazer uma pergunta com múltiplas respostas, múltipla escolha, e o primeiro a acertar a resposta e mandar ali no chat vai ganhar um brinde exclusivo da HP. Então, vamos lá, pode soltar o vídeo, pessoal. O policial Jonas foi acionado logo pela manhã pelo Alberto, alegando que sua casa foi roubada. Jonas imediatamente se dirigiu ao local e encontrou com Alberto e seu vizinho Henrique. Henrique disse que saiu de casa para um passeio e resolveu verificar pela janela de Alberto se estava tudo ok. Como o frio era intenso, a janela estava embaçada e não se via muita coisa. Henrique decide aflar o vidro para facilitar a visibilidade. Foi aí que Henrique descobriu o roubo e ligou imediatamente para Alberto. Nesse exato momento, o policial Jonas se convence e decide levar Henrique preso como principal suspeito. Como Jonas chegou a essa conclusão? Tempo. O pessoal está respondendo, vamos dar mais um tempinho. E aí, quando a gente tiver o vencedor, o time de administradores vai avisar aqui. Bom, o pessoal avisou aqui, já temos um vencedor. O primeiro a responder a alternativa correta, que é a B, o vidro não embaça por fora no frio, foi a Elisete. Parabéns, Elisete. O time vai entrar em contato com você para entregar o seu brinde. A resposta é muito simples. As janelas não embaçam do lado externo. Boa. Bom, agora eu vou chamar aqui para continuar com a gente, falar um pouco sobre as iniciativas da HP, o Luciano Cardim, nosso diretor de Relações Governamentais do Brasil e da Argentina, e vai passar um pouco sobre essas principais iniciativas anti-pirataria para nós. Boa tarde, Luciano, seja bem-vindo à nossa conversa. Boa tarde, Carol, boa tarde a todos. Bem, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E como a Carol comentou, eu sou responsável pela área de relações governamentais e acompanho aqui no Brasil, principalmente, as políticas públicas, né, de várias áreas, política industrial, várias áreas que afetam a HP e o nosso setor. E uma das que a gente acompanha muito são as ações que o governo tem tomado no combate à pirataria. E eu gostaria de, nesse espaço que eu tenho aqui com vocês, para a gente compartilhar qual é a nossa percepção, né, e o que a gente tem visto acontecer nessa área e principalmente das iniciativas governamentais. E eu, compartilhando com vocês, o que a gente tem percebido é que o governo tem sido bastante ativo, tem colocado um foco grande no combate à pirataria, principalmente o governo federal, a gente tem percebido. Tem tantas iniciativas estratégicas e táticas que têm sido planejadas ao longo desses últimos anos. E eu compartilhando com vocês algumas delas, por exemplo, a criação do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, que a gente chama de GIP, foi criado agora em julho de 2019. E esse grupo ele é composto por 11 ministérios, mais o INPI e 10 representantes da sociedade civil que têm assento lá, apesar de não terem voto, mas têm participação direta. E a principal função do GIP é coordenar a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, que apesar de ser ampla, né, ela foi lançada agora em dezembro de 2020, apesar dela ser ampla, tratar de vários temas ligados à propriedade intelectual, ela também tem várias ações estratégicas ligadas ao combate à pirataria. Tá?
e, inclusive, o próprio GIP lançou agora em junho de 2021 um plano de ação da Estratégia Nacional, cobrindo o período de agosto de 2021 a julho de 2023, com várias ações importantes ali também. Eu estou compartilhando isso com vocês, apesar de vocês fazerem parte de governos também, mas é importante para que vocês acompanhem essas iniciativas, se envolvam com elas e façam uso, né, desse momento aí de engajamento que a gente tem percebido que é muito positivo. Também agora, a partir de 2019, foi, de uma certa maneira, recriado, né, ou reforçado, vamos dizer assim, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual, que é um órgão ligado à Secretaria Nacional de Consumidor, lá do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem também uma representação plural, com 9 representantes de governo, 3 de agências reguladoras, de NPI e 5 representantes da sociedade civil. O CNCP, ele cria várias comissões especiais para tratar de temas muito específicos. Lá tem uma comissão especial que trata de pirataria em cigarros, hardware, produtos de telecomunicações, e-commerce, então é bastante ativo. Recentemente, agora em abril de 2020, ele lançou, né, apresentou um guia de boas práticas contra a venda de produtos piratas no e-commerce, no comércio eletrônico. Várias empresas, plataformas de e-commerce já aderiram de forma voluntária a esse guia, onde elas se comprometem a criar canais de denúncia e se comprometerem a tomar ações rápidas em caso de denúncia de vendas de produtos piratas pelas suas plataformas ou marketplaces que elas, de uma certa maneira, administram. Isso é muito importante. E agora, no mês passado, o CNCP lançou o Plano Nacional de Combate à Pirataria, com 62 metas e atividades e iniciativas também bastante importantes no combate à pirataria. Tá? Temos o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que além de uma certa maneira, coordenar a aprovação de patentes, que é muito importante para nós, detentores de patentes e de direitos de patente, ela também, junto com o CNCP, coordena o Diretório Nacional de Combate à Falsificação de Marcas, que é um banco de dados muito importante, onde nós, empresas detentoras da propriedade intelectual, alimentamos esse banco de dados com informações sobre os nossos produtos, sobre formas de verificar a autenticidade e várias outras informações, e os órgãos de governo de todos os níveis têm acesso a esse banco de dados para poder tomar as ações que eles precisam tomar ou devem tomar. Tá? Então, isso é importante também. E temos a Anatel, que tem tido também uma ação forte, eles têm um plano de ação de combate à pirataria, que tem trabalhado bastante. Só no ano passado, eles já apreenderam 3,39 milhões de unidades de produtos piratas, através de uma ação coordenada com outros órgãos de governo, obviamente, né? Polícia Federal, Receita Federal. Esses produtos representaram, só o ano passado, 394 milhões de faturamento desses produtos, caso eles fossem para o mercado. Tá? Então, obviamente, tem aí dentro carregador de bateria, bateria de celular, decodificadores de televisão e tudo. Tá? Próxima página, por favor, Carol. Obviamente, essas ações do governo é resultado de uma colaboração e de uma parceria grande com a sociedade civil organizada, né? Então, eu compartilho com vocês aqui algumas dessas entidades e grupos que têm participado, têm trabalhado ativamente com o governo, não só para identificar os problemas que a gente vê no mercado, mas também colaborando com propostas objetivas de soluções que a gente encaminha dentro dessas iniciativas. Tá? Essa integração é muito efetiva. Eu citaria, por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, a ABINE, que tem uma relação muito forte com a Anatel nessa área de produtos de telecomunicações, o Fórum Nacional de Combate à Pirataria, a Confederação Nacional de Indústria, a CNI, que tem um comitê empresarial de propriedade intelectual também bastante ativo, proponente, a ICC Brasil, International Chamber of Commerce, que é a Comissão de Propriedade Intelectual dentro dela, e a ANCHAM, com a Força-Tarefa de Propriedade Intelectual. Então, a mensagem que eu gostaria de dar a todos vocês é o seguinte: nós, sejamos detentores de patentes, fabricantes, distribuidores, revendas, clientes corporativos, clientes de governo, como são vocês, consumidores ou até cidadãos, nós temos uma oportunidade de, através de canais, né, sejam dos seus órgãos de controle, sejam de uma conexão direta com o próprio governo, buscar aprimorar o arcabouço regulatório de combate à pirataria no Brasil.
Então, se vocês identificarem uma fragilidade na regulamentação que favoreça a pirataria, que favoreça a venda de produto, a compra, na realidade, né, de produtos piratas por órgãos de governo, busquem endereçar esses problemas que vocês identificam, ou soluções para que esses, vamos dizer, lacunas regulatórias possam ser sanadas e mudadas, e para que a gente melhore o nosso processo de controle. Tá? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar. Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição aí para o final, para eventuais perguntas. Um abraço e passo a palavra de volta para a Carol. Obrigada, Luciano. É isso aí, bom ponto. Pessoal, fiquem à vontade, podem mandar as perguntas ali no chat, no Q&A, no final a gente volta tirando a dúvida de todos vocês. E agora eu convido o Paulo Lino, gerente de investigações aqui da HP Brasil, para falar um pouco sobre as nossas ações, iniciativas nesse sentido. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde, Carol, muito obrigado a vocês, especialmente pelo interesse em estarem aqui hoje participando com nós desse breve encontro. No que trata de proteção de direito de propriedade intelectual, normalmente se fixa em 3 pontos mundialmente, né? Um é a conscientização do cliente, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje. O outro é a alteração legislativa, no sentido de aperfeiçoar os mecanismos que se tem de combate à pirataria, que é o que o Luciano acabou de falar. E o outro é investigação e fiscalização, que é uma parte que eu faço, né, aqui dentro dentro da HP Brasil, né, tentando proteger o nosso consumidor dos produtos piratas, especialmente vocês, órgãos públicos. A maior parte da distribuição de produtos falsificados HP são feitas através de licitações públicas. Né? Então, como o Richard mencionou antes, identificar a empresa de fato, né? Verificar a documentação, há quanto tempo a empresa distribui, se já não teve uma situação anterior em outro órgão público. Né? Nós temos aí o serviço gratuito de autenticação dos produtos. Né? Nós temos uma equipe, né, que vai até o órgão público e verifica se o produto é original ou não. Isto de graça, em nome do fabricante. Quem quer que tenha entregue estes produtos. Né? Então, nós, por uma questão até de imparcialidade como fabricantes, não vamos verificar quem é que fez a entrega do produto, vamos saber, obviamente, quem é que fez a entrega do produto, né? Mas a gente disponibiliza esse serviço gratuito em nome do fabricante. Então, não tem nenhum tipo de parcialidade, ou de envolvimento, ou de aparência de parcialidade no processo licitatório. Né? Então, primeiro verificar antes do pagamento, durante o processo licitatório. Às vezes, nós conversamos com os pregoeiros e dissemos assim, por favor, informe aos participantes, a todos eles, que o serviço de antipirataria da HP vai verificar os produtos no momento da entrega. Invariavelmente, quando isso acontece, alguns já saem do processo de licitação, outros ainda seguem. Né? Com esses que ainda seguem, no momento da entrega e antes do pagamento, nos acionem. Né? Nos acionem, eu vou encaminhar, pode nos acionar por e-mail, através de denúncia, algum daqueles canais que estão ali. Né? Vai vir diretamente para mim e nós vamos dar uma resposta imediata. Né? Eu vou pedir imagens do produto e aí vou deslocar uma equipe até o órgão público para fazer esta verificação e dar todo o apoio para o órgão público que ele precisa. Antes do pagamento é o ideal. Se for depois do pagamento, o produto já foi entregue, né? Então, nós vamos apoiar vocês com o jurídico do órgão público, né? E com as autoridades que couber conforme o órgão público. Eu sou egresso da Polícia Federal, né? Então conheço bem o crime organizado. Conforme o Richard mencionou antes, a falsificação, a pirataria de forma geral, ela acaba financiando outros crimes, compra de drogas, compra de armas, e isso não é uma retórica, isto é fato, né? Isto é fato. E eu lhes cito um exemplo que me aconteceu hoje pela manhã. Tá? Tem um órgão público do interior de um estado, eles corretamente fizeram todo o processo de licitação, corretamente entraram em contato conosco, né? Eu verifiquei que os produtos eram falsificados, informei ao setor de compras que o produto era falsificado, emiti um laudo informando que o produto é falsificado, né?
e naturalmente contactei com o Ministério Público do Estado. Infelizmente, o produto foi trocado, né? O falsificador, e isso é importante que a gente ressaltar, ele é um estelionatário, né? É aqueles golpes por internet, o golpe do bilhete, né? Pessoas com estes skills, com essas habilidades. Então, a gente tem que ter bem em mente isso. E ele acabou convencendo o órgão público a trocar os produtos, né? Quando eu troco o produto, eu estou incorrendo em prevaricação, né? E aí já fica tudo mais complexo, né? Então, entre em contato conosco, conte com o nosso apoio para verificar o produto antes do pagamento, né? E, com isso, evitar o prejuízo, né, para o erário público e evitar a retroalimentação ou financiamento do crime com o erário público. Eu costumo dizer, e eu já falei isso para a Procuradoria da República algumas vezes, né? Eu faço questão, né? Eu não sou exatamente da área de vendas, né? Mas se estamos utilizando recursos públicos para adquirir produtos originais, nós vamos garantir que estes recursos estão sendo aplicados em produtos efetivamente originais, tá? De novo, os dados para contato com o setor antipirataria estão ali, estou aberto a perguntas. Eu tenho certeza que muitos de vocês já experimentaram algumas situações em que foram suspeitos os produtos que vocês receberam, né? Especialmente empresas do interior do Paraná, né? Muito cuidado. Pequenas empresas. Esta empresa que eu mencionei há pouco, por exemplo, no papel é uma empresa estabelecida, legítima, né, sólida. E na realidade, a empresa, que seria uma empresa de distribuição de insumos de impressão, não passa de um salão de beleza, né? Então, tem que tomar cuidado e contem com a gente para fazer esta verificação, tá? Essa é a mensagem que eu tenho. Estamos sempre à disposição e muito diligentes para dar a resposta para vocês, tá? Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Muito importante mesmo essa frente de trabalho aqui na HP, né? Agora eu vamos falar um pouco de sustentabilidade, aí eu convido a Jéssica Teixeira, que é nossa gerente de sustentabilidade aqui na HP Brasil. Ela vai falar um pouco sobre as nossas metas bem agressivas aí até o ano de 2030, né, Jéssica? De ser a empresa mais sustentável do setor de tecnologia. Vai falar um pouco sobre legislação também. Bem-vinda, Jéssica, boa tarde. Obrigada, Carol, boa tarde a todos. Então, posso passar já? Isso, obrigada. Então, como a Carol já adiantou, né, essa é a nossa estratégia de impacto sustentável, e a HP assumiu recentemente, né, essa meta de ser uma das empresas de tecnologia mais justa e sustentável do mundo até 2030, e para isso a gente estabeleceu algumas áreas, né, principais de trabalho. É uma agenda extremamente ambiciosa, ela é totalmente embasada em ciência, né, alinhada com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e também a gente conecta com toda a estratégia da HP como empresa, né, o que a HP define como uma das temáticas mais urgentes como marca, e como a gente pode, através dos nossos produtos e das nossas ações, impactar positivamente, né? Então, são essas as 3 áreas: ação climática, direitos humanos e equidade digital. Como a gente vai focar hoje mais no negócio de impressão, dos cartuchos da HP, não vou falar muito sobre as metas, né? Então, pode passar para o próximo slide. Certo. Então, eu trouxe, assim, os principais aspectos de sustentabilidade de impressão, do negócio de impressão da HP, né? Eu acho que essa é uma maneira bem simples, mais prática de conseguir entender um pouco o que a gente faz de sustentabilidade, né? Então, considerando o antes, o durante e o depois do uso. E em sustentabilidade, quando a gente está falando sobre produto, né, a gente enxerga ela de uma forma cíclica. Então, a fase anterior ao uso, ela envolve todo o processo de design, né, do desenho daquele produto. Tudo que a gente está projetando pensando em sustentabilidade, né, visando maior eficiência energética, qualidade, quais os materiais que são usados naquele produto, né, na fabricação daquele produto, porque a gente tem que pensar como
reciclar aquele material, né? Então, tudo é pensado antes para o fim da vida daquele produto. Então, a HP usa bastante, principalmente nos cartuchos, né, como o Richard comentou anteriormente, conteúdo reciclado, né, então esse conteúdo reciclado, ele é proveniente do nosso programa de reciclagem, o HP Plant Partners, que eu vou falar mais no fim, e também do nosso programa que a gente tem de retirada de garrafas plásticas dos oceanos. A gente processa essas garrafas e reintroduz nas carcaças dos cartuchos. Então, por isso a gente consegue atingir essas metas de conteúdo reciclado tão grandes em cartuchos, né? E também acho bastante importante dizer que a gente atende a normas rígidas, né, diretrizes muito rígidas de ecolabels e certificados como EPIT, Blue Angel, que garantem tanto a segurança desses materiais, a eficiência energética e também a reciclabilidade desses produtos. E outro ponto muito interessante de abordar, né, é como a gente embala esses produtos, que é uma questão bem complicada, né, a embalagem, ela agride bastante o meio ambiente, então, principalmente a questão do isopor, que vem dentro das caixas, né, uma questão que os clientes costumam falar bastante, a gente tem trabalhado bastante para substituir essas espumas, isopores, por fibras, que são compostáveis. E seguindo aqui no nosso ciclo, na fase de uso, a gente pensa um pouco sobre a compensação do uso desse produto. Então, além dos produtos seguirem todas essas diretrizes de eficiência energética, de consumo de papel, a gente destaca alguns programas que a gente tem aqui na HP, um deles muito interessante, que é o Force First, e ele significa que todas as páginas impressas pelos nossos clientes, elas serão compensadas por investimentos da HP em esforços de reflorestamento e proteção, né, conservação ambiental. Então, aqui no Brasil, a gente tem 2 grandes projetos, um é na Mata Atlântica, de reflorestamento e também de conservação daquela área, e um outro que a gente lançou recentemente é na Amazônia, com a mesma proposta, né, de conservação. E no fim do uso, a gente está pensando na disposição desses produtos, né? Então, como que ele é projetado, né, para que seja descartado e reciclado da melhor maneira possível, e através do nosso programa, HP Plant Partners, que está disponível para reciclar tanto equipamentos, suprimentos de impressão, ele está disponível em todo o território, em todo o Brasil, a gente consegue descartar corretamente, né, uma reciclagem que a gente chama de reciclagem responsável, porque todos esses produtos, eles são processados e reinseridos na nossa cadeia novamente, e também a gente garante a segurança de dados desses produtos. Pode passar, por favor. Então, aqui, só para reforçar o nosso programa, né, ele é um programa pioneiro, tá, há mais de 30 anos aqui no Brasil, e as coletas, elas podem ser agendadas via website, né, que é o hp.com.br/reciclar, e também a gente tem pontos de coleta espalhados por todo o país, né, nas nossas lojas parceiras, como Calunga, Carrefour, Walmart. Pode passar. Aqui eu trouxe um pouco para ilustrar os benefícios de utilizar um cartucho original, né? Então, como ele possibilita que a economia circular ela seja aplicada de fato. Então, a gente consegue ver aqui que a gente já utilizou mais de 1 milhão de garrafas plásticas na produção desses cartuchos, e essas garrafas elas foram retiradas dos oceanos, isso quer dizer que a gente está eliminando um lixo que estava ali, né, poluindo o nosso meio ambiente. E toda essa parte de reutilizar um conteúdo reciclado garante que a nossa pegada de carbono seja menor, a quantidade de combustíveis fósseis também, e a nossa pegada hídrica também seja muito menor. Pode passar. Agora, um ponto muito importante, né, que a gente sempre recebe dúvidas a respeito, e até o Richard mencionou, que é a diferença entre a remanufatura e a reciclagem, né? E então a HP ela sempre faz um estudo junto com a Infotrends, que é uma importante empresa de pesquisa de mercado, e eles conduzem esse estudo para
para determinar justamente a coleta, como funciona a coleta de cartuchos de tinta e toner, e como são as práticas de reciclagem dessas empresas que fazem a remanufatura, né? E o resultado é que a remanufatura, ela não evita que esses cartuchos, eles continuem sendo descartados em aterros sanitários, né? Embora a maioria dos clientes acredite que está ajudando o meio ambiente, né, por adquirir um cartucho remanufaturado, por aquela lenda de que você está usando um produto reutilizado, mas, na verdade, 87% desses cartuchos, eles terminam nos aterros. Isso porque essas empresas de remanufatura, elas querem somente cartuchos que são originais, né, e que tenham sido utilizados apenas uma vez. Isso por conta da taxa de defeito, que é menor, né, nesse caso. E a maioria dessas empresas, ela não possui nenhum processo de reciclagem, e eu até coloquei aqui que 93% dos cartuchos de tinta, 85% dos cartuchos de toner que essas empresas recebem e não podem ser utilizados, eles são descartados diretamente no lixo comum. E com relação às imitações, né, que são os falsificados, eles são 100% jogados fora. As empresas, elas não querem esse tipo de cartucho, esse tipo de produto, né, eles não querem imitações, e aqui a gente colocou 97% dessas imitações são jogadas no lixo. Então, além disso, todos esses fabricantes, eles não se preocupam, não tem nenhum esforço em coletar esse cartucho no fim de vida útil. Então, a gente consegue concluir que a reciclagem, ela é o descarte ambientalmente correto para esse tipo de produto, né? Assim, ele é desmontado, ele é reprocessado, transformado em um plástico reciclado que vai reintegrar a cadeia de manufatura. No nosso caso, né, ele reintegra a cadeia de manufatura de novos produtos HP. E outro ponto muito importante é que a disposição incorreta desses resíduos, ela é um crime, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente entrar na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o seguinte slide. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, ela está em vigor desde 2010, e ela regulamenta a forma como o país lida com o lixo, né, com esses resíduos, exigindo dos setores públicos e privados, né, maior transparência nesse gerenciamento de resíduos. Então, a PNRS, ela estabelece, né, a responsabilidade por esse resíduo que ela é compartilhada. Isso quer dizer que os fabricantes têm a responsabilidade de gerenciar todo o processo de reciclagem, mas também tem a responsabilidade do varejo, do distribuidor, do governo, né, que são partes integrantes de toda essa cadeia. E também ela estabelece, né, que muito importante, né, nas aquisições e contratações do governo, que deve-se priorizar produtos reciclados e recicláveis, que possuem plano de logística reversa, né? Então, no caso das licitações, a logística reversa, ela é obrigatória para qualquer contratação, né? Principalmente para cartuchos e produtos eletroeletrônicos. E eles devem seguir, todas essas empresas, as contratações, elas devem seguir padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis, que são todos descritos dentro da lei da PNRS. E um ponto interessante, né, para destacar, é que a PNRS, ela estabelece que cada setor firme um acordo com o governo. Então, no nosso caso, né, de eletroeletrônicos, a gente firmou o acordo em 2019, e o decreto saiu em 2020, a gente chama acordo setorial, e alguma das nossas obrigações como fabricante é atingir uma meta de 17% de coleta, né, em peso, até 2025, e a gente também tem algumas metas de expansão geográfica, né. E apenas para atualizar, né, recentemente saiu um novo decreto que regula a PNRS, e é muito interessante porque ela está enfatizando justamente a responsabilidade compartilhada, né, que ela não é apenas dos fabricantes, ela também tem uma responsabilidade do governo, do distribuidor, do varejista. E ela também deixa mais clara as regras, obrigações e as consequências do não cumprimento dessa legislação. E para finalizar, né, acho super interessante a gente analisar que essas exigências legais, né, voltadas para compras sustentáveis, principalmente compras governamentais sustentáveis, elas têm aumentado progressivamente ao longo dos anos, né, e isso mostra uma preocupação da administração pública com esse tema.
e isso tem maior respaldo nas aquisições mais eficientes e que não visem somente o menor preço, né? Elas também estão considerando as dimensões ambientais e sociais em todos os estágios do processo de compra. Pode passar. E aqui eu trouxe só um material que a gente disponibiliza para todo mundo, né? Sabendo que a temática de compras sustentáveis tem crescido bastante, então a gente desenvolveu um guia de como identificar que você está comprando de uma empresa responsável, né? Então, alguns passos para entender se essa empresa realmente tem uma área de sustentabilidade consolidada, segue os padrões de sustentabilidade, como identificar se ela tem um programa de logística reversa, tudo isso. Acho muito importante, a gente vai disponibilizar para todos vocês. Obrigada. Obrigada, Jéssica. E para a gente já seguir aqui o embalo, eu vou colocar algumas perguntas que chegaram para você. Claro. E aí a gente já segue. Aqui a primeira é uma pergunta muito boa da Luana Azevedo, que perguntou se a HP também recicla cartucho de concorrentes. Diga lá, Jéssica. Não, nosso programa ele não ele é só para cartuchos originais HP e produtos originais HP. A gente tem campanhas pontuais em que a gente coleta produtos de todas as marcas. Então, ano passado a gente fez uma campanha solidária, né, justamente para conseguir angariar o maior número de lixo eletrônico, que a gente chama, e em prol, né, de um benefício para uma ONG, né? A gente pegou toda a parte, reciclou, e em quantidade de peso a gente fez a doação em cestas básicas, né? Então, nesses casos, a gente consegue reciclar produtos de concorrentes, mas o nosso programa ele é 100% para HP. É isso aí. Chegou mais uma pergunta também para você, do Bernardino Silva, que perguntou se existe um volume mínimo para a retirada dos cartuchos da HP. Sim, existe um volume mínimo para cartuchos de tinta, que são 5 cartuchos. A partir de 5 cartuchos a gente coleta gratuitamente na casa de vocês, em qualquer lugar do Brasil. Mas se você tiver um cartucho de toner ou um equipamento HP, a gente também coleta um cartucho de tinta e um produto, um equipamento, sem problemas. É só quando for a coleta só de cartuchos de tinta, aí sim tem um volume mínimo de 5. Maravilha, obrigada, Jéssica. E aí tem uma pergunta que já foi respondida pelo Paulo aqui no chat, mas achei muito boa, então vale a gente complementar e conversar mais um pouquinho, né, Paulo? É uma pergunta da Cristina, não sei se todo mundo acompanhou, vou repassar aqui. Ela pergunta se existe algum treinamento que os servidores podem fazer para identificar esses produtos falsos. Perfeito. Tem um instituto a gente chama de CDI, que é a sigla em inglês, né, que é a inspeção do produto na casa do cliente, né, lá no local do cliente, e a gente vai lá, faz essa inspeção, é um serviço gratuito que a HP faz, na entrega de produtos originais, né, sempre que houver a dúvida, houver a necessidade, a gente for instado aí a estar lá, e durante a inspeção a gente já faz esse treinamento. Importante ressaltar que, por exemplo, o selo de toner, o selo holográfico de segurança de toner, é um selo quadrado. O selo de tinta, ele é retangular, né? Então, simples, toner quadrado, tinta retangular. Por que isso é importante? Porque os falsificadores, sabendo que os clientes vão verificar se o produto é original ou não através do selo de segurança, ele vai lá e tira os selos de segurança de produtos originais e cola em produtos falsificados, em caixas falsificadas. Então, por exemplo, por muito tempo nós encontramos caixas de toner com selos de tinta originais. Então, a pessoa faz a leitura do código QR do selo e o selo vai dizer que é original. Claro, o selo é original, mas o produto no qual ele foi fixado pelo falsificador, obviamente que é falso. E aí a gente aproveita e dá esse treinamento em como identificar estes e outros aspectos que devem ser observados no momento do recebimento da mercadoria. Se você me permite complementar a informação, Paulo, acho que é importante também, dentro do próprio endereço do site nosso, do Antipirataria, existem algumas dicas importantes que qualquer cliente nosso pode
consultar, seja a própria visualização de como é o selo, seja algumas dicas importantes que nós colocamos no site. Isso ajuda, né, no primeiro momento, para fazer uma identificação rápida desse processo. E esse caso que o Paulo mencionou, foi um caso de uma revenda que recentemente comprava um volume significativo de cartuchos de tinta, e quando nós descobrimos que ao mesmo tempo ela ganhava exatamente o volume de cartucho de tinta em volume de toner junto a licitações públicas, sem comprar uma peça de toner junto ao distribuidor autorizado, a gente começou a fazer a rastreabilidade do processo. E aí a gente acabou fazendo todo o processo de análise, descredenciamos a revenda, não posso falar nomes, lógico, mas justamente nesse processo, e por isso que a gente até mencionou da importância de mapear se esse canal, se esse parceiro que teoricamente ganhou uma licitação, ele está comprando regularmente de um distribuidor. E por que a gente fala da importância do regularmente? Porque o regular, ele significa que não adianta ele ter comprado uma vez só, num tempo longínquo, ele compra uma, duas peças e ganha uma licitação de 200. Então, muitas vezes, ele não tem compra junto ao distribuidor para atender uma licitação. E aí ele compra uma, duas peças, faz uma mistura e muitas vezes entrega parte original, parte falsa. Tá? Perfeito. Perfeito, é isso. Muito obrigada, Paulo, Richard, pelo apoio. Bom, acho que é isso, não temos mais perguntas aqui. Acho que não. Vamos então para a parte final aqui, vamos para o nosso último game. A dinâmica é a mesma do primeiro quiz que a gente fez, então a gente vai rodar um videozinho, prestem atenção, a gente vai mandar uma pergunta de múltipla escolha, e o primeiro a responder certo ali no chat vai ganhar a nossa mochila exclusiva da HP. Então vamos lá, pode rodar o vídeo. Marina chega em casa e percebe que Estela, sua filha, não está em casa. Marina fica irritada, pois Estela estava de castigo, sem nenhuma chance de ver os amigos. Marina imediatamente manda uma mensagem para sua filha. E rapidamente Estela responde. Para reforçar, ela envia uma foto da sala de aula. Como Marina pode ter certeza que Estela está mentindo? Acho que já temos aí um vencedor. Podem rodar a resposta. Simples, veja a data de hoje. A escola não abre aos domingos. Foi o primeiro a responder certo, foi o Richard. Parabéns, Richard. O time vai entrar em contato com você para entregar a sua mochila. Pessoal, muito obrigada a todos que acompanharam aqui hoje esse bate-papo. Agradeço os nossos especialistas aqui, HP, time de feras, Richard, Luciano, Jéssica, Paulo, o time que nos apoiou aqui de administradores, Fernanda, Bruna. Obrigada, muito obrigada a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Pessoal.